Beleza. Então, tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Karina Mica, sou fellow do segundo ano de Retina e Vitro e eu vou falar um pouquinho sobre hemorragia supracoroidal hoje. Então, começando só para lembrar a anatomia, ah, esse espaço supracoroidal é um espaço virtual, né, que a gente tem que fica entre a esclera e a coroide. É, onde a esclera tem maior aderência na coroide é no local das verticosas, e esse espaço é um espaço que geralmente não está preenchido. E aí, a imagem de cima a gente consegue ver, então, esse espaço entre a esclera e a coroide. E na imagem de baixo é uma histologia de um olho de porco que injetaram fluoresceína nesse espaço supracoroidal para a gente ver como é que fica é, exatamente. Então, a coroide aqui embaixo e a esclera, não sei se dá para ver meu mouse, mais para cima. E esse espaço, ele pode ser algumas vezes visto na imagem do ACT quando a gente faz aquela forma do EDI, para a gente ver as camadas mais profundas. Então, em pessoas mais idosas, acima de 50 anos, às vezes a gente pode ver. Na imagem de cima, a seta branca, ela corresponde a uma camada mais hiperreflectiva, que é a parte externa da coroide, e a seta preta é a borda interna da esclera. E entre esses dois fica esse espaço supracoroidal. Então, esse espaço, às vezes, também ele é foco para estudo de como uma via alternativa, né, para a gente ver se algumas medicações podem fazer um efeito no tratamento das doenças da retina, para ter mais penetração, sem ter que entrar, fazer uma injeção intraocular, tudo mais, mas ainda não tem nada bem documentado. E aí, a hemorragia em si, supracoroidal, ela é um sangue que vem, então, das artérias ciliares posteriores longas e curtas. A coroide, ela é vascularizada, então, por essas artérias ciliares, né, que são ramo da artéria oftálmica, que é ramo da carótida interna, e elas se dividem nas curtas, que elas entram mais próxima do nervo óptico e suprem a coroide mais posterior, retina externa, e as artérias ciliares posteriores longas, que vão mais na coroide periférica e na úvea. E aí, as teorias que mais falam, assim, para explicar a fisiopatologia dessa hemorragia supracoroidal é quando a gente tem um quadro de uma hipotonia súbita. Então, quando tem essa hipotonia, a gente tem um quadro de uma efusão coroidal, que a gente fala, então é uma dilatação dos vasos que sai um líquido seroso, e esse líquido seroso acaba por dilatar e romper essas artérias ciliares posteriores longas e curtas que ficam nesse espaço. E aí leva a essa hemorragia supracoroidal. Então, como que a gente pode ver essa hemorragia? Ela pode ser classificada de algumas formas. Então, ela pode ser classificada tanto pelo tamanho e extensão, quando a gente tem uma hemorragia bem autolimitada, só às vezes num quadrante, só um hematoma. Ou ela pode fazer um quadro mais maciço, né? Um quadro de hemorragia extensa, que é o que a gente mais teme durante a cirurgia, fazendo o quadro de uma hemorragia expulsiva. Ela pode ser classificada em relação aos eventos precipitantes. Então, ela pode ser espontânea, que é muito mais raro. Ela pode ser pós-trauma, né, rompendo essas artérias ciliares. Ou o mais comum que a gente vê é perioperatório. Então, ou no intraoperatório ou no pós-operatório. E aí, essa é a terceira classificação em relação à cirurgia. Então, quando ela acontece no intraoperatório, a gente pode evoluir para um quadro de uma hemorragia expulsiva. Ou no pós-operatório, a gente vê um quadro mais tardio. Então, a gente vai ver mais em relação a essa hemorragia perioperatória, né? E aí, as principais cirurgias que têm maior risco, né, de acontecer essa hemorragia supracoroidal, são a cirurgia de catarata, glaucoma, retina e de transplante de córnea. Então, na cirurgia de catarata, a incidência é mais ou menos de 0,03 a 0,1%, ela é baixa e ela tem diminuído, né, com o tempo. Então, as cirurgias mais rápidas, com anestesia tópica, sem ter que fazer o bloqueio. Além disso, os novos aparelhos, né, que a gente tem um controle melhor da pressão intraocular, uma estabilidade intraoperatória, né, que a gente evita o quadro de hipotonia, que eu falei que é um dos precipitantes principais para esse quadro de hemorragia. A cirurgia do glaucoma já tem uma incidência maior, ela é a maior dentre as cirurgias que podem levar a esse quadro de hemorragia. Ela varia a incidência de 1,6 até 6%.
E ela está mais associada a um quadro de hemorragia supracoroidal tardio. Então, no pós-operatório do glaucoma, das cirurgias filtrantes, é muito comum não, mas é mais comum a gente ver o quadro de hipotonia que pode levar a essa hemorragia. A cirurgia retiniana, então, ela tem uma incidência de 0,17 até 1,9%. E as principais cirurgias da retina que levam, né, podem levar a esse quadro de hemorragia são os descolamento de retina, as cirurgias de intraflexão escleral e as endofacos, né, quando a gente pega o núcleo no vítreo. E a cirurgia de transplante de córnea, quando a gente faz um transplante a céu aberto, né, tem uma incidência de 0,09 até 1%. Então, essas são as principais cirurgias que acabam complicando com essa hemorragia supracoroidal. E os principais fatores de risco, então, né, que podem levar, influenciar nessa hemorragia. Então, a gente tem os quadros, os fatores sistêmicos, né, então a idade avançada, algumas comorbidades como hipertensão, diabetes, algumas coagulopatias podem aumentar esse risco, né, de sangramento maior. Alguns riscos oculares, então, pacientes que já têm glaucoma ou uma alta miopia, quando os pacientes são afásicos ou pseudofásicos, ou que foram submetidos a uma cirurgia recente intraocular, como eu já tinha falado. Dos fatores, então, perioperatórios, então, o bloqueio retrobulbar sem a epinefrina, né, sem vasoconstritor, ele pode aumentar a chance de ter maiores hemorragias, manobras de valsalvas, perda vítrea, tudo isso pode causar um quadro de hipotonia. E os riscos pós-operatórios, então, pós-trauma, a hipotonia que eu falei, pós-operatória. Então, esses são os principais fatores que a gente tem que tentar controlar para diminuir o risco dessa complicação. E aí, como que a gente faz o diagnóstico, então, da hemorragia? No intraoperatório, a gente pode ver alguns sinais, então, a gente pode ver um colabamento da câmara anterior, né? Então, a gente vê que ela vai ficando bem reduzida, a câmara, a gente perde aquele reflexo vermelho bonito, começa já a assustar um pouquinho, aumento da pressão intraocular, então o olho começa a ficar bem tenso, né? Bem endurecido. A cápsula posterior, ela pode começar a enrugar, e a gente teme isso, e a gente pode ter a extrusão das estruturas intraoculares. Então, essa seria o quadro da hemorragia expulsiva. E aí, frente a isso, a gente não pode ficar desesperado, a gente tem que ter uma conduta imediata, então, a qualquer suspeita desse quadro. Então, o principal quando a gente está frente a isso, é ter uma suspeita e diagnóstico precoce, né? E aí a gente tem que fazer rapidamente um fechamento das incisões, então, fechar todas as incisões que a gente tiver rapidamente, pressurizar a câmara anterior para empurrar as estruturas intraoculares para dentro. Se tiver a extrusão de alguma estrutura, você reposiciona elas e pressuriza com viscoelástico ou com ar na câmara anterior, né? E fazer a drenagem cirúrgica ou não. A drenagem cirúrgica imediata dessa hemorragia não tem um consenso muito bem, mas geralmente só da gente conter esse quadro, fechando as incisões, a gente acaba, o sangue começa a estancar, né? E a hemorragia ela não progride tanto. Mas ela pode ser feita a drenagem nos quadros que o olho continua ficando muito tenso, aumentando muito a pressão intraocular, e aí a gente pode evoluir para essa drenagem cirúrgica. E como que a gente faz essa drenagem, né? Então, essa técnica, a gente tem que manter uma pressão intraocular controlada. Então, como eu falei, o gatilho geralmente é uma hipotonia. E para a gente evitar novas hipotonias, a gente tem que manter pressurizado o olho. Então, pode-se colocar um mantainer de câmara anterior, né? Em seguida, a gente faz uma peritomia, né? Tirando a conjuntiva. E aí, na terceira imagem, a gente faz uma abertura de uma esclerotomia mais posterior. Então, a gente faz uma incisão radial, de 1 a 2 milímetros a mais ou menos 3 a 4 milímetros do limbo, no quadrante onde a gente hum, imagina que tem a maior quantidade de coleção de sangue, né? Estancado ali. E aí a gente pode fazer esse processo na última imagem de drenagem com cotonete para a gente tirar todos os coágulos e tudo mais.
Mas quando a gente faz a drenagem imediata, já no intraoperatório, tem muito risco de a gente, durante a drenagem, aumentar esse sangramento e aí conseguir, às vezes, não conter essa hemorragia. Então, por isso que ela é ainda um pouco controversa. Mas a gente pode ter esse quadro de hemorragia também no pós-operatório, como eu tinha dito, principalmente nas cirurgias filtrantes do glaucoma. Então, no pós-operatório, o diagnóstico a gente percebe quando o paciente vem com uma queixa de uma dor ocular intensa associada a cefaleia e náusea, com uma baixa de acuidade visual súbita e bem importante. Aí a gente pode também ver o colapamento da câmara anterior, essa perda do reflexo, a pressão pode estar aumentada, mas precedida de uma hipotonia, né, que é o principal gatilho. Pode haver até prolapso vítreo para a câmara anterior. E aí a gente pode ver essa imagem, uma elevação na fundoscopia da coroide, né, como a gente pode perceber nessa imagem. E aí, frente a isso, como que a gente faz, né? Então, a gente pode tentar fazer um controle clínico no começo. Então, manter uma pressão intraocular mais alta, a gente pode usar os corticoides, tanto tópicos como sistêmicos, para manter a pressão mais alta, evitar as hipotonias, para aumentar esse sangramento. A gente pode controlar a dor do paciente usando os cicloplégicos, né? E aí a gente pode pensar também na drenagem cirúrgica ou não. A drenagem cirúrgica, geralmente a gente acaba evoluindo se a gente não consegue conter essa hemorragia. Então a gente vê uma progressão que não melhora a dor, a pressão não se mantém às vezes ou muito alta, aí a gente pode avaliar aquela drenagem cirúrgica. A drenagem cirúrgica, ela pode ser realizada somente aquela técnica da drenagem do espaço supracoroidal, ou às vezes a gente pode associar a cirurgia com a vitrectomia. Mas a cirurgia associada com vitrectomia, geralmente ela é feita quando a gente vê associado um descolamento de retina, às vezes uma atração muito grande vitreoretiniana, quando tem um quadro de hemorragia vítreo, ou às vezes se tem fragmento do cristalino no vítreo. E aí, para a gente decidir, às vezes é difícil a gente examinar o fundo do olho, e para a gente mensurar o tamanho dessa hemorragia, a gente pode usar o ultrassom. O ultrassom, então, ele é um importante instrumento para a gente seguir esses pacientes. Ele ajuda a localizar e ver a extensão da hemorragia supracoroidal. Ela ajuda a avaliar também se tem um descolamento de retina associado, se tem hemorragia vítrea, e também a diferenciar. Às vezes a gente fica na dúvida se é um descolamento de coroide somente seroso ou se tem um descolamento hemorrágico. Então, nessa imagem, a gente consegue ver que na imagem A, ela tem um conteúdo mais ecogênico, né? Sendo que essa ecogenicidade, ela corresponde a quando é um descolamento seroso. Na imagem B, a gente vê o conteúdo do descolamento mais hiperecogênico. Então, geralmente ele é mais irregular, quando tem essa refletividade interna mais irregular e hiperecogênica, a gente pensa no DC hemorrágico. E aí a gente pode seguir, porque a hemorragia, às vezes, ela pode diminuir espontaneamente. Então, esse aqui é um exemplo de um paciente que fazia uso de varfarina e AS, e ele evoluiu com uma baixa de acuidade visual dolorosa, depois de uma tosse incontrolável, depois da cirurgia de catarata. E aí, na primeira imagem, a gente consegue ver que a imagem tem uma lesão no ultrassom que faz o dome shaped, né? Então, e o conteúdo dessa lesão tem uma reflectividade, não, uma hiperecogenicidade, né? Meio irregular. E aí, nesse segmento de 4 semanas do paciente, o ultrassom foi repetido e a gente viu que ele teve uma redução espontânea, sem ter necessidade da drenagem. Então, o ultrassom é importante para a gente ir acompanhando, para ver se ou se estiver aumentando, a gente pensar logo na drenagem cirúrgica, ou se ele estiver regredindo, mas se ele estiver mais localizado, a gente pode acompanhar. Ahn, e aí, aqui eu trouxe algumas imagens para a gente pensar em diagnósticos diferenciais. Em geral, o diagnóstico do paciente é mais fácil, porque é uma cirurgia recente, a gente está acompanhando e tudo mais. Mas se o paciente chega, de repente, sem essa história, a gente pode ver
Nessa primeira imagem da esquerda superior, é um paciente de 92 anos, masculino, com uma DMRI mais avançada, e ele tem uma coretinopatia exudativa hemorrágica periférica naquela seta amarela. E aí no ultrassom tem uma lesão mais plana, e aí a refletividade interna é bem mais alta, diferente daquela lá, que ela é uma média refletividade. Então, às vezes pode confundir no ultrassom, mas a gente vendo a história e tudo mais, é mais difícil da gente confundir esses dois diagnósticos, né? Na imagem agora da superior direita, a gente consegue ver que é uma paciente de 42 anos, ela era assintomática e ela tinha essa lesão periférica, né? Que era, na verdade, um hemangioma cavernoso, aquela lesão em cacho de uva, que na angiografia tinha um líquido clássico do hemangioma. Lembrando que se a gente tiver só num quadro de uma hemorragia supracoroidal, a angiografia ela é normal, ela não tem nenhum líquido assim vascular. Então, às vezes pode ajudar a diferenciar esses dois quadros. Na imagem da esquerda inferior, a gente consegue ver que é uma paciente feminina de 77 anos que tinha um melanoma de coroide. E ela apresentava uma baixa de acuidade progressiva indolor. Isso já ajuda a diferenciar que a hemorragia geralmente é bem dolorosa. E aí, a gente tem essa imagem com um fluido subretiniano associado a exudatos, e no ultrassom a gente vê essa lesão também coroidal, em dome shaped, só que a refletividade interna do melanoma de coroide é classicamente baixa, né? O que diferencia bastante do quadro da hemorragia supracoroidal. E a última imagem da esquerda, da direita inferior, ela é uma lesão, na verdade, de hiperplasia DPR. Ela é bem diferente, assim, não estava comum os diagnósticos diferenciais, mas essa eu achei que não é mais difícil da gente confundir. Uma lesão mais da coroide, mas ela não se confunde tanto com a hemorragia. Enfim, então, para a gente prevenir esse quadro, que a gente teme bastante, né, da hemorragia, o principal é a gente prevenir. Então, como que a gente previne? Controlando bem a pressão intraocular, tanto intraoperatório, sem evitando hipotonias súbitas e no pós-operatório também. A gente pode evitar o uso, não, avaliar os pacientes no pré-operatório para a gente evitar o uso de anti-inflamatórios, não esteroidais ou anticoagulantes antes da cirurgia, controle das comorbidades, principalmente a hipertensão, que se o paciente tiver hipertenso durante a cirurgia, a hemorragia tende a ser maior e maciça. Realizar a massagem orbitária, né, depois de fazer a anestesia do bloqueio pério retrobulbar, para a gente evitar as hemorragias delas aumentarem rapidamente e no pós-operatório evitar a hipotonia. Então, eu trouxe esse estudo aqui, que na verdade ele foi uma revisão sistemática da hemorragia supracoroidal perioperatória e o seu manejo, né, cirúrgico dessa drenagem. Então, ela é uma revisão sistemática, baseada principalmente em séries de casos e relatos de casos, já que é um evento raro, né, da gente ver, graças a Deus. E então ele avaliou casos entre 2011 e 2023 e ele pegou os artigos que foram incluídos, na verdade foram 38 artigos, que a gente que ele fez uma discussão, então, principalmente em relação às indicações cirúrgicas da drenagem. Então, o que ele avaliou foi que as principais indicações da drenagem cirúrgica foram quando a câmara mantinha-se rasa, sem a gente conseguir é, aumentar ou manter ela ampla, quando a pressão intraocular não ficava controlada, aquele olho tenso que não melhorava, em pacientes com dor refratária, e aqueles que apresentavam descolamento de retina, ou aquele descolamento de coroide em kissing, né? E se a extensão dessa hemorragia, avaliada no ultrassom, ocupava mais de 2 quadrantes. Então, essas foram as principais indicações que levaram à drenagem cirúrgica. Agora, em relação ao tempo, né, o momento dessa abordagem. Não tem consenso também, mas em geral ela é feita entre 7 a 14 dias depois do diagnóstico. E por que que a gente não faz bem na hora do diagnóstico dessa hemorragia, né?
porque a gente tem que esperar a hemorragia o coágulo, né, que fica, se liquefazer, porque senão a gente drena e a gente não consegue tirar o coágulo. Então, em geral, entre 7 a 14 dias, o coágulo no espaço supracoroidal ele se liquefaz e a gente consegue ver, consegue fazer essa drenagem mais efetiva. E a abordagem cirúrgica no intra e ou no pós-operatório, né, ela ficou um pouco controversa. Então, é o que eu tinha falado, fazer a drenagem logo, imediato, durante a cirurgia, em geral, ela não tem um benefício tão, hum, não tem um benefício maior do que a gente aguardar e ver se precisaria no futuro. Então, se a gente conseguir controlar a hemorragia na hora, a gente pode aguardar para fazer o segmento no pós-operatório. E em relação ao prognóstico visual, a gente também não tem muitos estudos que para comparar, fazer essa comparação, né, dessa abordagem imediata ou não, e a associação, se tem necessidade de sempre fazer uma drenagem associada à vitrectomia ou não. Então, e nesse estudo, ele até traz alguns exemplos de uns estudos que, segundo Rezende, ele até fala que a vitrectomia tem que ser, só precisa ser realizada, né, concomitante se tiver hemorragia vítrea ou descolamento de retina, se for só hemorragia supracoroidal em si, não precisaria fazer. E tem um outro estudo que achei interessante, do Riso, que ele faz a cirurgia de drenagem junto com a vitrectomia, e ele deixa o perflúor na cavidade durante os 10 a 14 dias, para ajudar a fazer uma drenagem passiva dessa hemorragia com o paciente em face-up, né? Então, do cúbito dorsal, para drenar o resto, e depois faria uma nova vitrectomia para tirar o perflúor e trocar por um outro tamponante, geralmente óleo de silicone. E desses pacientes que, nesse estudo desse riso, nenhum deles apresentou um ressangramento e tudo mais, mas então, a conclusão desse estudo, a gente ainda não tem nenhum consenso em relação ao tempo de abordagem, porque ainda tem muito pouco, assim, estudo, já que é um caso raro, né, da gente ver. E eu trouxe esse outro estudo também, que foi uma comparação. Então, na verdade, uma comparação, é um estudo que associou a hemorragia supracoroidal junto com a cirurgia de vitrectomia, né? Então, foi um estudo retrospectivo de 2010 a 2020, que foram avaliados 48.654 olhos que foram submetidos à vitrectomia. E desses olhos vitrectomizados, apenas 28 apresentaram hemorragia supracoroidal, que foi uma incidência de 0,06%. E aí ele dividiu esses pacientes, os 28 pacientes que apresentaram hemorragia supracoroidal, em dois grupos. Então, o grupo um que apresentaram a hemorragia na vitrectomia primária, e 20 desses 28, eles eram do grupo 2, que eram pacientes já vitrectomizados, que depois evoluíram com uma hemorragia supracoroidal. E aí, nesse primeiro gráfico, a gente traz as principais indicações dessa vitré, então foram principalmente descolamento de retina, que é o principal que levou depois à hemorragia supracoroidal, depois a hemorragia vítrea, seguida também da implante secundário da LIO, algumas cirurgias de descolamento tracional, mas o principal foi descolamento de retina regmatogênico. E E aí, esse segundo gráfico da direita, ele traz também uns dados interessantes. Então, em relação aos pacientes que apresentaram hemorragia supracoroidal, 43% foram após cirurgias de remoção de óleo de silicone. Então, isso eu achei interessante, que 12 casos desses 28 foram de cirurgia de remoção de óleo, que é uma cirurgia que a gente vai mais tranquilo, geralmente, só que como pode ter uma flutuação muito grande da pressão intraocular durante, principalmente a troca do fluido, ar, né? Pode ter um quadro de hipotonia que levou a essa hemorragia supracoroidal. Então, tem que ter bastante cuidado. E aqui são duas tabelas que trazem os dados, comparando então a primeira tabela, ele traz os dados do grupo que foram submetidos à vitré primária. Então, em relação ao sexo, idade, comprimento axial,
e acuidade visual final. E a segunda coluna, ele traz os pacientes que já eram vitrectomizados, que foram 20 dos pacientes que apresentaram hemorragia supracoroidal. E aí, nessa comparação, não teve nenhuma diferença significativa, estatisticamente significativa, em relação a esses dois grupos, em relação ao sexo, comprimento axial, extensão da hemorragia, somente na idade, que nos pacientes vitrectomia, que foram submetidos à vitrectomia primária, eles eram pacientes um pouco mais idosos, então é um dos fatores de risco que podem levar à hemorragia supracoroidal. E a segunda tabela, ele compara, então, os pacientes que apresentaram a hemorragia supracoroidal, primeira coluna, mais precoce no intraoperatório, e a segunda, os quadros de hemorragia supracoroidal tardia. E aí também não houve nenhuma diferença significativamente, estatisticamente significativa entre comparando sexo, idade, comprimento axial e nem acuidade visual final. Então, nesse estudo ele analisa que na vitré primária a, a incidência foi um pouco menor, de 0,09%, sendo que nos pacientes vitrectomizados foi maior, 0,8%, e ele justifica isso como por conta dos pacientes que já são vitrectomizados, terem, assim, uma maior oscilação da pressão intraocular durante a cirurgia, e aí isso pode levar a um maior risco da hemorragia supracoroidal. Já em relação aos fatores de riscos nos pacientes de vitrectomia, foram a alta miopia, pacientes afásicos ou pseudofásicos, e se tiverem descolamento de retina associado, apresentaram esse quadro maior de hemorragia. Em relação ao prognóstico visual, nesse estudo, os pacientes apresentaram até que um bom prognóstico visual. Mesmo pacientes que apresentaram hemorragia supracoroidal comparado com pacientes não vitrectomizados, eles apresentaram um bom prognóstico. E eles pensaram que uma justificativa para isso foi que os pacientes submetidos a vitrele já não têm uma atração vítrea que diminui a chance de ter descolamento de retina devido à hemorragia supracoroidal, diferentemente de pacientes que não foram vitrectomizados. Então, esses pacientes, às vezes, se acaba evoluindo com uma hemorragia supracoroidal, podem evoluir consequentemente com descolamento de retina pela atração vítrea, e isso acaba diminuindo o prognóstico da acuidade visual final. E aí ele traz também um outro dado em relação à possibilidade de fazer a injeção de alteplase, né, RTPA, supracoroidal. Então, alguns estudos trouxeram essa possibilidade de injetar TPA no espaço supracoroidal para tentar diminuir a extensão da hemorragia, né, e melhorar o prognóstico visual. Então, não teve nenhuma conclusão em relação a isso, mas ele acabou trazendo alguns dados e pacientes que foram submetidos a isso, para diminuir o tempo e extensão da hemorragia. E aí, esse estudo tem alguns vieses, né, que são que o tempo de follow-up foi muito curto desses pacientes, e como são muito raros, assim, não, os estudos que embasam isso são apenas série de casos e que não tem uma confiabilidade tão alta, né, para isso. E aí, um dos casos que ele trouxe, para exemplificar, da injeção do TPA, foi essa da paciente de 46 anos, sexo feminino. Ela estava num pós-operatório de 2 meses de vitrectomia com remoção de um corpo estranho intraocular. E ela foi submetida, então, a uma cirurgia de implante secundário de lente intraocular no sulco. E aí, logo no pós-operatório imediato, a paciente já apresentou bastante dor, edema, uma baixa de acuidade visual importante, uma pressão intraocular de 41. E aí, o que fizeram? Então, eles fizeram a injeção de alteplase no espaço supracoroidal, e logo já no 3 dias do pós-operatório, deixa eu mostrar aqui só a imagem logo quando ela apresentou essa hemorragia supracoroidal, ela tinha essa fundoscopia, né, com esse DC, né, descolamento de coroide, com descolamento de retina, mas sem rotura. E no ultrassom a gente consegue ver o descolamento de coroide com
hemorragia, né, que é aquela reflectividade interna de média a alta. E aí foi realizada a injeção de alteplase no espaço supracoroidal. E logo 3 dias depois, ele, segundo o estudo, ele apresentou uma melhora da acuidade já de 20/60, uma pressão mais controlada. E no fundo de olho apresentava somente já esse bolsão superior, né? Mais contido já. E aí foi realizada então a injeção e depois foi realizada a drenagem cirúrgica com essa melhora progressiva. E aí, 2 meses depois, a gente tinha um paciente já com uma acuidade visual de 20/30 e a retina e a coroide aplicadas. Então, esse foi um dos exemplos que ele trouxe, que às vezes a injeção pode ajudar a regredir e aí a drenagem ser um pouco mais focal, localizada somente nos quadrantes onde tem a hemorragia supracoroidal. Então, para assim sumarizar, né, a hemorragia ela é um quadro, uma complicação, né, bastante rara, felizmente, mas que é muito temida pelos cirurgiões, né? Então, ele tem um prognóstico visual bem devastador, então a gente tem que sempre pensar na suspeita e diagnosticar precocemente, né, para a gente já fazer o tratamento imediato. Então, no intraoperatório, fechar logo as incisões, pressurizar a câmara anterior para conter essa hemorragia, e não deixar ela fazer uma hemorragia maciça, avaliar a necessidade, então, no pós-operatório, acompanhando contração, se tiver um aumento progressivo da hemorragia ou se tiver um descontrole da pressão, uma dor intensa, a gente fazer a drenagem cirúrgica, né? E avaliar se precisa ou não associar a vitrectomia, nos casos que tiveram, então, descolamento de retina ou hemorragia vítreo-associada, a gente pode fazer a drenagem junto com a vitré. E aí, para a gente tentar evitar, fazer principalmente as medidas preventivas. Então, como eu tinha falado, evitar a hipotonia, né? Então, no intraoperatório, fazer as manobras para a gente manter a pressão intraocular mais estável durante a cirurgia, tanto no intra como no pós-operatório, evitar medicações de anticoagulantes, controlar as comorbidades, pacientes hipertensos ou diabéticos, evitar esses quadros para a gente não ter essa complicação, que é o maior medo do cirurgião. Então, era isso. Muito obrigada.